Olá pessoal, tudo bem? Iniciando mais uma aula sobre a nova Lei de Licitações 14.133, o regime jurídico, o novo regime jurídico de licitações e contratos administrativos do Poder Público. Eu sou o professor Jean Nunes, claro, peço que você me siga lá nas redes sociais, deixe o seu direct, a sua contribuição, o seu joinha, para que a gente possa então acompanhar, tirar eventuais dúvidas e receber, claro, o seu feedback quanto ao curso que a gente está ministrando, tá bom? Sempre com a perspectiva de tentar melhorar, de tentar aprofundar os conceitos, de aprimorar as ferramentas didáticas que a gente tem utilizado. Você vai perceber no decorrer do curso que a gente está partindo do geral para o particular, do mais simples para o mais complexo, e à medida que a gente vai avançando, isso já desde a última aula, a gente já vai trazendo conceitos mais elaborados, mais complexos acerca dos temas que nós estamos abordando. E já desde a última aula a gente está mergulhando profundo agora na parte do processo licitatório. Terminamos a sexta aula, essa aqui é a nossa sétima, falando especificamente sobre a nova comissão de licitação, que nós vimos é, na verdade, um agente de contratação assessorado, amparado por uma equipe de apoio. Nós vimos vários aspectos. Vimos como é que se dá a designação feita pela autoridade competente. Estudamos a aplicação prática do princípio de segregação de funções. Analisamos que a administração pública deve adotar a gestão de competências, medidas administrativas que capacitem os agentes que vão lidar especificamente com licitações e contratos. Analisamos também a questão relativa à responsabilidade. Nós vimos que a responsabilidade do agente público, em regra, ela é individual, do agente de contratação, a menos que ele tenha sido induzido a erro pela própria equipe que o estiver assessorando. Analisamos também, pessoal, que essa comissão de licitação ela pode ser, que esse agente de contratação pode ser substituído por uma comissão naqueles moldes tradicionais que nós mencionamos, quando se tratar de serviços especiais e, obrigatoriamente, quando se tratar de diálogo competitivo, que é a nova modalidade de licitações, uma das grandes novidades aí inserida pela Lei 14.133 de 2021. Nesse caso, serão 3 agentes públicos, servidores públicos ocupantes de cargo efetivo ou empregados públicos, ambos do quadro permanente da repartição, naquele formato de responsabilidade solidária, salvo escusa expressa e manifesta, consignado em ata, conforme nós vimos no encontro passado. Não confundir, pessoal, o agente de contratação com a figura do gestor fiscal do contrato, que já existia no regime jurídico anterior. O fiscal gestor do contrato, que na prática costuma ser a mesma pessoa, mas que deveriam ser figuras diferentes, são aqueles agentes responsáveis pela fiscalização, aferição concreta do cumprimento do objeto do contrato, recebimento do objeto do contrato, e o gestor para administrar o contrato, para solucionar as dúvidas, para fazer a interface entre a administração pública e o contratado. Então, não confundir o agente de contratação, que é aquele responsável pela adoção das providências relativas ao processo licitatório, com o gestor fiscal do contrato, que atua na fase já em que o contrato se encontra efetivamente celebrado. E ainda uma particularidade que eu não mencionei para vocês, eu não me lembro de ter mencionado, mas aqui se eu já tiver mencionado eu repito, senão trato dela agora. Em se tratando da modalidade leilão, a administração pode designar um agente público para ser o leiloeiro, ou pode constituir um leiloeiro oficial. Para isso precisa, atenção, ou se valer do procedimento auxiliar chamado credenciamento, ou então fazer uma licitação. Jean, o que é mesmo essa lógica aí? Nós vamos contratar um leiloeiro, então nós vamos abrir a possibilidade que vários leiloeiros, existem vários no mercado, se habilitem para que façam, na condição de agente delegado, em nome próprio, mas desempenham uma função estatal, a alienação dos bens públicos.
Já e para isso, para a escolha do leiloeiro que vai fazer a licitação, é preciso fazer uma licitação? É preciso fazer uma licitação. Aí, nesse caso, deve ser utilizada a modalidade pregão, tá bom? Cuidado em relação a isso. Já, mas necessariamente tem que ser o pregão? Não necessariamente haverá licitação, pode ser feita a modalidade de credenciamento. Entretanto, se for adotada a realização da licitação, a modalidade é o pregão. O pregão é a modalidade para a escolha daquele agente de contratação que será o leiloeiro oficial para essa modalidade específica da administração pública. Tá bom? Então a gente encerra aí essa parte, tem alguns detalhes que a gente vai ver no decorrer do curso. Mas a princípio, sobre agente de contratação, a nossa antiga comissão de licitação é exatamente isso aí, tá? Deixei essa foto linda e maravilhosa aqui no quadro. E agora nós vamos então mergulhar efetivamente no tema modalidades de licitação, é para onde nós vamos, tá bom? Você está vendo aí na tela, ficou bem bonitinho, eu terminei a aula passada falando especificamente sobre a modalidade concorrência, que se eu bem me lembro foi a modalidade que você escolheu para que nós abordássemos primeiro, não foi? Então vamos para ela, tá? Modalidade concorrência. Jean, o que é a concorrência? Nós terminamos a aula mencionando que é a modalidade padrão para utilização de contratação de bens e serviços especiais ou bens e serviços comuns e especiais de engenharia. E eu falei, fiz uma distinção importante, quando se tratar de bens, de serviços de engenharia comuns, também é possível o pregão. Como é que eu vou fazer a distinção se eu vou me valer do pregão? Quando é que eu vou saber se eu vou me valer da concorrência? Simples. Se aquele serviço puder objetivamente ser definido no edital, você vai utilizar o pregão. Não sendo o caso, você se vale da concorrência. Eu até mencionei na aula passada, uma possibilidade de exemplo seria a pintura de uma sala, né, do prédio da repartição. Se for pequeno, se não for uma operação complexa, se não tiver ali envolvida a restauração de uma obra de arte. Na Defensoria Pública do Estado, por exemplo, onde eu atuo como defensor, é um prédio histórico, então tem paredes em que há pinturas do século XVIII, por exemplo, do século XIX, perdão, por exemplo. Então, ali é uma pintura, ali é uma restauração que envolve um serviço de complexidade que não vai ser, claro, feito. Não é um serviço comum de engenharia, tá bom? Bom, além disso, a concorrência, como você está vendo aí na tela, ela não é mais utilizada para alienação de bens públicos. Ela era a regra em se tratando de bens imóveis. Agora ela deixa de ser utilizada para alienação e, consequentemente, pessoal, a gente não vai mais utilizar na concorrência o critério de julgamento maior lance, claro. Por quê? Se eu voltar aqui com vocês para a tela, eu mencionei para vocês na aula passada que o critério de escolha da modalidade de licitação deixa de ser o aspecto quantitativo de preço, não é o orçamento estimado que define qual é a modalidade que nós vamos utilizar. Nós vamos utilizar a modalidade conforme o objeto. Por exemplo, nós estamos comprando produtos que são considerados comuns, pregão. Nós estamos vendendo bem público, leilão. Nós estamos escolhendo o melhor trabalho, projeto técnico, científico, artístico, concurso. Nós estamos buscando uma solução que não encontramos no mercado, diálogo competitivo. A concorrência é a regra geral. Então é o objeto da licitação que define qual é a modalidade que nós vamos utilizar. E aí, pessoal, fica até intuitivo, né? Se nós estamos no pregão comprando, a regra é que nós vamos comprar pelo menor preço. Nós vamos ver que tem especificidades nisso que eu acabo de dizer para vocês, mas a regra é que nós vamos utilizar, me ajudem, o menor preço. No leilão, se nós estamos vendendo, nós vamos vender pelo maior lance. No concurso, nós vamos premiar a melhor técnica, né? Então fica até, de certo modo, intuitivo a utilização da modalidade de licitação combinada com o tipo de licitação. Agora observe que na concorrência, como eu dizia, como nós não vamos mais utilizá-la para leiloar, para vender, para alienar, não é mais possível a utilização combinada dela com a modalidade, com o tipo de licitação
maior lance, fica excluído. A gente pode utilizar com os demais, mas não com esse tipo de licitação especificamente, tá? Então, para ela ficam menor preço, técnica ou conteúdo artístico, técnica e preço, maior retorno econômico, maior desconto. Jean, dá um exemplo aí de maior desconto. Eu não entendo isso, essa lógica. Como é que seria um tipo de licitação maior desconto? Eu não compreendo isso. Vamos imaginar que a repartição pública decida colocar energia solar ali no estabelecimento, na repartição. E aí abra-se a possibilidade de contratar uma empresa para fazer o serviço de energia solar e o critério de escolha dela possa ser exatamente qual entre aquelas empresas vai permitir para a administração pública o maior desconto na fatura de energia elétrica. Olha que interessante. Ou que aquele serviço vai gerar para a população um desconto maior, em função da melhor qualidade, do barateio da produção daquele produto, daquele serviço que está sendo realizado. Tá bom? Então, ferramenta aí bastante interessante, bastante útil na prática. Bom, a gente vai falar, claro, sobre a concorrência ainda muito, ela é a licitação base, ela é a estrutura base do processo licitatório, então ela é, sem sombra de dúvidas, o nosso cerne, o nosso norte. E aí eu vou prosseguindo aqui, mas sem perder de vista a concorrência, a gente vai sempre mencioná-la, tá bom? Jean, o que é o pregão? Está lá no artigo 6º da nova lei de licitações. Importante, só voltar aqui para que você não se esqueça. A concorrência se vale do procedimento comum. Na verdade, se você bem observar, concorrência, leilão e pregão são de procedimento comum. O procedimento que é utilizado como base previsto na lei de licitações. O concurso e o diálogo competitivo não. Esses se utilizam de um procedimento especial, regrado na própria lei, conforme a gente vai ver a partir da aula de hoje, tá bom? Pregão. O que é o pregão? É uma modalidade de licitação, atenção, obrigatória para aquisição de bens e serviços considerados comuns, cujo critério de julgamento deve ser o de menor preço, atenção, de maior desconto. Essa é uma novidade, porque no regime anterior da Lei 10.520 de 2002, o pregão era utilizado apenas como menor preço. Havia quem sustentasse, salvo engano, havia até previsão no decreto que regulamentava o pregão, da possibilidade de combiná-lo com melhor técnica. Hoje a nova lei estabelece só duas possibilidades. A gente só pode utilizar aí o menor preço ou o maior desconto em razão da aquisição daquele produto ou serviço. O pregão, pessoal, é a modalidade ideal para compras. Para o abastecimento que se vai fazer na administração pública, o grande lance é o pregão. Né? A gente vai precisar de alimentos, a gente vai precisar de material, de escritório, a gente vai precisar de equipamentos, de ar-condicionado. Para tudo isso, sem sombra de dúvidas, o caminho é a contratação por via do pregão, porque nós podemos fazer uma contratação rápida, célere. Hoje toda a licitação deve ser por via eletrônica, a nova lei estabelece expressamente. A licitação é um processo que se dá por via eletrônica. Pode, mediante decisão fundamentada, ser feita por via presencial. Se o for, ela deve ser gravada, deve ser registrada em meio eletrônico e deve ser gravada, né, guardada essa gravação para quem interessar possa. Tá bom? Então, nessa perspectiva, como você está vendo aí na tela, o pregão é a modalidade de licitação utilizada para bens e serviços considerados comuns. Jean, o que é um bem ou serviço considerado comum? O que eu vou entender como sendo bem ou serviço considerado comum? É aquele objetivamente definido no edital. Então, a ideia de comum se opõe à ideia de serviços ou bens especiais, aqueles para cuja descrição nós vamos exigir um pouco mais de complexidade. Então, uma obra de engenharia costuma ser um serviço mais complexo. Um equipamento que envolva, por exemplo, um equipamento médico de radiologia pode ser que se enquadre, por exemplo, num serviço, num bem especial em razão da sua complexidade.
Então, a lei define bem ou serviço considerado comum como sendo aquele que possa ser objetivamente descrito, minudenciado no edital. Cuidado, pessoal, eu vou falar aqui uma obviedade, mas é importante. Tem muita gente assistindo esse curso e de diversas procedências. Quando a gente diz objetivamente descrito no edital, a gente fala de uma descrição clara, objetiva, mas ela não pode ser direcionada, claro. É uma obviedade, mas precisa ser dito. E na lei anterior já tinha previsão expressa dessa vedação. Por exemplo, nós vamos contratar para repartição pública caminhonetes. E aí eu coloco lá, nós vamos contratar caminhonetes Hilux. Não, aí não pode, né? Não pode. Ou então eu faço uma descrição, a caminhonete tem que ter tais características, só que entre essas características eu insiro uma que só existe na Hilux, da Toyota. Eu estou direcionando a licitação, frustrando os objetivos da licitação e posso, inclusive, responder penalmente por isso, tá bom? Então, bens e serviços considerados comuns. Além disso, é possível a utilização para bens e serviços de engenharia, repito, desde que esse serviço ou este bem possa objetivamente ser definido no edital, tá bom? Então, havia uma discussão, como eu mencionei para você já, sobre essa possibilidade, isso hoje está superado, a previsão expressa é possível a utilização do pregão em bens ou serviços comuns de engenharia e o tipo de licitação que nós vamos utilizar, o critério de julgamento combinado, será o menor preço ou o maior desconto, tá bom? Nós não temos numa comissão de pregão, como nós já mencionamos, nós temos aqui a figura do pregoeiro. Pregoeiro mais equipe de apoio. Na verdade, a nova lei de licitação ela se vale da estrutura prevista na lei 10.520 de 2002. Ok? Show de bola! Procedimento comum, nós também já mencionávamos. E aqui a contratação, eu mencionei para vocês no início da aula, está aqui no slide para que você possa acompanhar, tá? Que foi que nós mencionamos no início da aula. Que quando a gente for contratar um leiloeiro oficial, essa contratação, se não ocorrer pelo credenciamento, deverá ocorrer pela modalidade pregão, para a escolha do pregoeiro que vai conduzir os futuros processos licitatórios. Perfeito, meus amigos? Show de bola? Então vamos adiante. Terminamos aqui o pregão. Como eu disse, nós temos ainda muita coisa para falar. A gente vai avançando. Isso aqui é só o aperitivo para que você possa ir acompanhando, tá? Bom, próximo. Leilão. Aqui nós temos muita coisa interessante para ver sobre leilão, tá? Também no artigo 6º, eu não coloquei aqui em cima no slide, mas é o artigo 6º, tá, pessoal? Essas definições das modalidades de licitação, como aliás todas as definições da nova lei, você vai encontrar no artigo 6º da nova lei de licitações. O que é o leilão? Na definição da lei, modalidade de licitação destinada à alienação de bens imóveis ou bens móveis inservíveis ou legalmente apreendida a quem ofereceu o maior lance. Eu não sei se você já participou de um leilão, mas é muito legal, viu? No leilão não tem como você não se sentir rico, principalmente se você gosta de competição. O meu primeiro carro eu resolvi comprar no leilão, e aí eu fui. É um leilão de carros usados, claro, e aí você chega lá, era um Palio branco, de 2 portas, nunca me esqueço. E aí você dá um lance, 10 mil reais, 10 mil reais. Aí o sujeito do seu lado diz, 10.500. Aí você olha para ele assim, nojento, 11. Aí ele, 11.500. Aí você só tinha 12 mil. Mas ele começou a te provocar, e aí ele deu tantos lances que já chegou no 18. E você, só para não ficar por baixo, mesmo não tendo dinheiro, você ainda dá mais um lance e fecha por 18.500. Assim eu comprei o meu primeiro carro. Já deu certo? Você ficou com o carro? Não, porque o lance foi considerado vencedor, mas sob aquilo que o leiloeiro chamou de lance condicional. Isto é, a administração, nesse caso o banco, precisou aprovar o lance, não aprovou, então o carro não foi vendido, eu não fiquei com esse carro. Mas é bastante interessante a figura do leilão. Então vamos lá. Só para a gente fechar aqui, a gente precisa entender o seguinte. Se o leilão é para venda de bem público, e a lei fala sobre bens inservíveis, a gente precisa compreender essa lógica,
analisando a classificação dos bens públicos, para onde nós vamos a partir de agora, tá? Então, olha que interessante. Deixa eu trazer aqui. Show de bola. Jean, o que são bens, como é que nós vamos classificar os bens públicos? Ora, eles podem ser bens de uso comum, de uso especial ou bens dominiais ou dominicais. O que são bens de uso comum? Aqui a definição é muito fácil, muito prática. São aqueles bens utilizados diretamente pela população. Exemplo, as praias, os rios, as praças, as avenidas, são bens de uso comum. O que são bens de uso especial? São aqueles que o Estado deles se utiliza para prestar um serviço à população. Exemplo, o prédio da repartição, o carro, o computador, a ambulância, as ferramentas de que se utiliza a administração pública para fornecer, para prestar aquele serviço à população. Os bens de uso comum e de uso especial, como você está vendo aí no quadro, são bens inalienáveis. Como é que nós os chamamos na doutrina? Nós os chamamos de bens consagrados ou afetados. Enquanto eles estiverem consagrados ou afetados, esses bens, atenção, são bens considerados inalienáveis, imprescritíveis e impenhoráveis. Isso quer dizer o que, Jean? Não podem ser vendidos, não estão sujeitos à constrição judicial. Então, por exemplo, se eu tenho um crédito para receber da Fazenda Pública, ela não paga, a solução para isso qual é? É o ingresso, a solução para isso é o ingresso com um pedido de cumprimento de sentença e, posteriormente, quando se encerrar o cumprimento de sentença ou a execução, se for um título executivo extrajudicial, a expedição de um RPV ou precatório não tem possibilidade de penhora ou pagamento imediato pela Fazenda. Tá? Então, essa é uma questão interessante. Inalienabilidade, impenhorabilidade e imprescritibilidade. O que é essa imprescritibilidade? Os bens públicos não se submetem à prescrição aquisitiva, que nós chamamos no direito civil de uso capião. Na prática, isso significa que por mais que a pessoa passe no imóvel 5, 10, 15, 20 anos, não vai poder nele permanecer como titular, como dono desse imóvel, porque não se submete esses bens à prescrição. Ok? Essas três características, elas assumem um caráter absoluto em se tratando de bens consagrados ou afetados, os bens de uso comum, os bens de uso especial. E há também os bens, como eu estou aqui mencionando, os bens dominicais ou dominiais. Esses bens são aqueles que não têm destinação pública, os que se encontram sem utilidade, são os bens, as terras devolutas, aqueles bens públicos que estão inutilizados, o prédio abandonado, o carro que está quebrado no pátio da repartição, são bens dominicais ou dominiais que ostentam a natureza de bens inservíveis. A gente costuma até dizer que as ruas em São Luís deveriam ser bens de uso comum do povo, mas na verdade são bens dominiais, porque tão cheias de buraco estão que elas não podem ser utilizadas, então elas são, na verdade, bens dominiais ou dominicais. Muito bem, os bens dominiais ou dominicais possuem essas características, Jean? Não. Né? As características que nós mencionamos sofrem temperamentos em se tratando de bens que não estão afetados ou consagrados. Você pode aí raciocinar comigo que um bem de uso comum ou de uso especial pode perder a sua utilidade. A gente chama de desafetação ou desconsagração. Estou vendo que meu dedo tá rosa. Meu filho estava brincando comigo e ele ficou o dedo rosa. Aí o joinha, tá? Já e o inverso também é possível? Claro, é possível que um determinado bem dominial ou dominical assuma a utilidade pública. Basta imaginar que aquele carro que está abandonado, que aquela praça que está largada ao léu, ela foi restaurada, foi restabelecida, o carro foi consertado e aí então é possível o restabelecimento para que esses bens possam ser consagrados, afetados. Pois bem, quando se fala sobre a possibilidade de alienação de bens através do leilão, nós estamos falando tão somente dos bens dominiais ou dominicais. Já eles são impenhoráveis? Sim, são impenhoráveis. Eles são imprescritíveis?
há uma discussão interessante sobre isso, porque há disposição expressa na Constituição Federal, no capítulo que trata da ordem econômica, tanto para bens imóveis rurais quanto para bens imóveis urbanos, no sentido da imprescritibilidade, ou seja, da não insuscetibilidade desses bens a uso capião. Qual é o detalhe, Jean? É que já havia discussão na doutrina, com base na própria Constituição Federal, função social da propriedade, atendimento dos objetivos da Constituição de 1988, quanto à necessidade de se temperar esta regra para que pelo menos aquelas terras devolutas, aquelas terras que não têm uma destinação pública e estejam sendo utilizadas por famílias de baixa renda, possam então essas famílias ter acesso a esses bens efetivamente. Pois bem, esse entendimento doutrinário que ganhava força com alguma resistência na jurisprudência, ele assume outro patamar quando entra em vigor agora em 2017 a nova lei de regularização fundiária, que prevê expressamente a legitimação fundiária em favor de comunidades de baixa renda, configurando o título de propriedade, mesmo em se tratando de terra pública. Ora, se vai conferir título de propriedade, o fenômeno que está ocorrendo ali é um mau uso capião, né? Então a questão se insere no campo da regularização fundiária, mas a lógica é exatamente essa. Então, esse é um tema do momento, é um tema bastante interessante, bastante rico. Muito bem, o bem é dominial, nós vamos vendê-lo, e aí a gente precisa preencher requisitos. Jean, quais são esses requisitos? Aí nós vamos distinguir entre bens móveis e imóveis. Essa definição desses requisitos você vai encontrar na nova lei no artigo 76. E aí é bem tranquilo, eu vou mencionar aqui para vocês. Em se tratando de bens móveis, você precisa preencher basicamente 3 requisitos. Só pegar aqui. Você precisa preencher basicamente 3 requisitos. Jean, quais são os requisitos? Vamos lá. Avaliação prévia, claro. Você precisa fazer uma avaliação do imóvel junto ao mercado, saber quanto é que ele vale. O que mais, Jean? Você precisa de motivação, que é o interesse público devidamente justificado, e o leilão, a modalidade de licitação que deve ser utilizada para a alienação desses bens. Então, são esses 3 requisitos básicos, bem tranquilo. A administração vai vender um imóvel, vai vender um computador que está quebrado, vai vender um carro que está no pátio da repartição. Pode vender, Jean? Pode, desde que faça avaliação prévia, motivação e leilão. Jean, mas eu trabalho numa repartição pública e eu percebo que tem uma cadeira lá na Defensoria do Ministério Público no Judiciário que está quebrada, que está abandonada. E eu queria restaurar e aplicar aqui na minha escola, na minha repartição. É possível? É. Precisa fazer licitação? Não, não precisa. É uma hipótese de licitação dispensada prevista na própria lei, no próprio artigo 76 da nova lei de licitações. Mas a regra, sobretudo quando se trata de venda para particulares, é que esta venda ocorra através de licitação na modalidade leilão, precedida de avaliação prévia e da motivação, isto é, da exposição das razões de fato e de direito que amparam a medida, né, a venda, a alienação que está em vias de realização. Perfeito? Estamos acabando nossa aula, mas eu vou ainda concluir aqui, tá? Imóveis. Aqui você só vai acrescentar um elemento. Você vai precisar de avaliação prévia, motivação, leilão, e você vai precisar de mais um elemento. É que no Brasil nós não podemos vender um imóvel público sem a participação do Poder Legislativo, sem que o povo, através dos seus representantes no Legislativo, autorizem. Então, o povo autorizando através de lei, é possível a venda. Então, você precisa de avaliação prévia, interesse público justificado, autorização legislativa e também, claro, a modalidade leilão, que é a modalidade que nós vamos utilizar. Já, mas não havia uma possibilidade sobre uma discussão relativa a procedimento judicial e dação em pagamento? Essa era a possibilidade que existia na lei, ainda há, né, na lei 8666, se a gente estiver utilizando esse regime, de que o imóvel, ao ser alienado, eu pudesse me valer do leilão se ele tivesse resultado
de procedimento judicial ou de dação em pagamento, que é uma modalidade de extinção das obrigações lá do direito civil. Perfeito? Então, meus amigos, aqui a gente encerra. Deixa eu só voltar aqui para que você possa ter uma visão geral. Esses são os requisitos para que a gente possa alienar um bem público através da modalidade, me ajudem, leilão. Perfeito? Claro, nós temos muita coisa a abordar, muita coisa a tratar, mas a gente vai deixar aí para a nossa próxima aula. Eu sou o professor Jean Nunes. Forte abraço.